Nascimento, pela contribuição, e passo já a palavra para Elianildo da Silva Nascimento, membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa. Vossa Senhoria dispõe até 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento meu querido Luiz Couto. Eu sou da Paraíba, de Campina Grande, aqui a representação paraibana que está marcada nessa mesa. Cumprimento também, através de Luiz Couto, cumprimento a todos os queridos amigos e irmãos da mesa e a todos que aqui estão presentes. Normalmente, só registrar a presença do Padre João, que Padre, é o presidente desculpe, não vi, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Bom dia, Padre João, querido, nosso querido presidente da comissão. Nós temos, particularmente, uma atuação aqui já junto à comissão. Antes de explicitar, eu dividi a fala em 3 pontos, mas eu queria apenas expressar. Primeiro, eu estou aqui não só enquanto membro que sou do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, mas também aqui tem outros bonés, né? Que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é um organismo de cunho global que trabalha com diálogo e cooperação interreligiosa, com presença em mais de 800 cidades no mundo, em 90 países. E a gente coordena o Grupo de Brasília. O Encontro da Nova Consciência, que aqui é a nossa ponte com o nosso querido Luiz Couto. O Encontro da Nova Consciência acontece sempre no período do Carnaval, em Campina Grande, já vai fazer quase 30 anos, e a gente participa dessa... E entre os tantos temas que lá são discutidos, a temática laicidade, diversidade religiosa, combate à intolerância, estão conjuntamente. E hoje estou responsável pela área de diversidade religiosa no âmbito da Subsecretaria de Direitos Humanos aqui do GDF. Lembrando, pegando uma deixa, antes de até lembrar que a fala agora de querido Sérgio, Sérgio mencionou um aspecto que é a questão que vai ser discutida na nossa reunião, que é relativa à questão de legislações, ou melhor, dirimir, delimitar certos pontos. O tema diversidade religiosa e combate à intolerância e defesa da laicidade, no âmbito dessa Comissão de Direitos Humanos, já vem sendo trabalhado há algum tempo, desde 2005, 2006, quando, a partir de fins de 2003 e 2004, início de 2004, se inicia no âmbito federal, através da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência, através de um conjunto de forças e de apoios de diversas organizações religiosas e não religiosas no Brasil, a área de diversidade religiosa e direitos humanos. Lá atrás, eu me lembro de uma das tantas audiências públicas que já foram mencionadas aqui, acho que em 2006, 2007, quando tu era presidente da comissão, né? Acho que foi. Uma das discussões que foram levantadas na época era a criação de um marco regulatório no âmbito nacional que regulasse a temática de diversidade religiosa, combate à intolerância e defesa da laicidade. A proposta foi rechaçada lá atrás e isso não avançou muito. Então, isso é um adendo. A nossa fala aqui, nós queremos fazer em três momentos. Primeiro, uma contextualização sobre a temática religiosa no Brasil, isso é histórico, e a atuação atual. Um segundo aspecto sobre a temática desculpe aqui. Cadê aqui o meu... temática da legislação e a laicidade, né, a separação Estado e Igreja. E um terceiro aspecto, aquilo que é próprio desta casa e que, como vemos, infelizmente, aqueles que são os maiores fomentadores da discórdia, de ódio ou de propostas que ferem a laicidade e que participam também dessa comissão, nunca vêm para discutir ou sequer realmente tem real interesse em aqui discutir. Então, eu falo aqui das bancadas que se dizem religiosas, aqui presentes nessas duas casas, na Câmara Federal e também no Senado. A primeira parte da contextualização, acho que eu queria falar um pouco sobre a nossa formação. O que nós vivenciamos hoje no Brasil, em que você vê um ressurgimento, de certa maneira, assim, um reforço a discursos de ódio e de intolerância para com diversas expressões religiosas no Brasil, eles têm origens, ou de certa maneira repete pressupostos e ações que no passado não eram considerados como intolerância religiosa ou como desrespeito, até porque esse conceito é novo.
Então, você não pode olhar, por exemplo, o processo de colonização aqui no Brasil, que inicialmente destruiu quase que totalmente todos os povos indígenas, e até hoje, infelizmente, ainda impõe aos povos indígenas uma conversão cristã, e isso é terrível, mas também, na sequência, a vinda dos povos africanos, dos negros, enquanto escravos e suas religiosidades. Num terceiro momento, a chegada no Brasil dos primeiras igrejas protestantes históricas. Então, todo esse, na sequência também, russos, italianos, japoneses com suas respectivas religiosidades, que tiveram, num contexto da nossa história, uma construção que levou a essa diversidade religiosa hoje presente, a qual, pelos dados do IBGE, no último censo, dentre que bem o Sérgio aqui mencionou, lembra que nós temos por baixo, e isso é mínimo, um número mínimo, uma presença religiosa de mais de 150 expressões religiosas ou tradições espirituais só no Brasil. Isso não representa nem, sinceramente, 10% do que existe globalmente. E aí eu pergunto, é interessante que a gente vê aqui, bancada da Bíblia, né? Bancada da Bíblia, que se trabalha junto com a do boi e da bala, e eu pergunto se o pessoal conhece o Bhagavad Gita, se já ouviu falar do Tripitaka, se já ouviu falar do Kitab-Yakas, né? Se já ouviu falar do Mahabharata, se já ouviu falar do Gyorap, se já ouviu falar das revelações divinas, se já ouviu falar do Tao Te Ching, entre tantos outros textos que são considerados sagrados para as respectivas religiões e tradições e povos, e que têm a sua representação também aqui no Brasil, e que não são, e que são desconsiderados, em detrimento, aliás, em proveito, né, do que vemos hoje aqui, uma crescente e avassaladora atuação de grupos que se dizem representantes de um cristianismo, e que é uma tremenda falácia querer se colocar como porta-voz de um cristianismo, quando o próprio cristianismo, em suas diversas vertentes, em suas milhares de vertentes, não tem uma concretude, digamos assim, de pensamento que abarque a todos. Então, esse é um processo, os processos que no passado, nesse transcurso da nossa história, foi bastante de extrema violência, de impedir, primeiro impor uma crença, que na época era uma crença cristã, ocidental, a partir do nosso processo de colonização. Na sequência, também a manutenção e a participação dessa crença enquanto integrante do próprio Estado, né, do Estado brasileiro, então o Estado brasileiro. E a perseguição, por exemplo, aos protestantes, o impedimento que sequer pudessem ter suas igrejas, isso tem no processo de construção quando chegam as primeiras igrejas históricas protestantes aqui no Brasil. Então, há esse impedimento, há essa perseguição, tanto quanto, e da mesma forma, com as religiosidades e matrizes afro-brasileiras e ameríndias. Então, que também, até hoje, são detratadas, são desconsideradas e desrespeitadas. O ano passado, aqui em Brasília e em torno, tivemos dezenas de templos de matriz africana que foram queimados mesmo. Então, atos em que pessoas, por diversos motivos, tocaram fogo. Agora, tá tudo bem, pode ter sido alguma coisa, mas você, em cada um dos casos, você tem uma anterioridade de acontecimentos em que revelavam e revelam justamente esse fomento a uma intolerância deliberada a essas religiões. Então, você tinha depredação, você tinha jogar animais mortos em cima dos templos, você tinha tentar impedir as pessoas de adentrarem nas ruas que davam acesso aos respectivos templos. Então, isso é uma situação que é concreta. Esse ano nós já tivemos aqui no DF, por exemplo, diversas outras situações, não só um incêndio na Prainha, mais um ataque, no caso da Prainha, com os orixás. Nós tivemos a invasão, tivemos um templo espírita kardecista, tivemos outros 3 terreiros que tiveram agressões, e
a mesquita daqui da 912 Sul, a mesquita dos irmãos islâmicos, foi invadida e quebraram diversos móveis, jogaram o texto sagrado deles, que é o Alcorão, no chão, e encontrei tudo espalhado, encontramos lá tudo espalhado. Além de uma tentativa de incêndio à igreja do Santo Daime, que foi fruto também de um atentado, isso há cerca de 2 meses. Então, essa questão está muito presente, é um tema que é bastante complexo, bastante vasto. Para você terem uma ideia, só na temática específica sobre laicidade, no âmbito da Justiça, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e também de grupos de magistrados lá do Rio Grande do Sul, já fizeram seminários de 2 semanas só discutindo laicidade, para você ter uma ideia da profundidade do tema. Então, nós aqui falamos um pouco, en passant, muito en passant, na verdade, sobre esse tema. E aí entra a nossa questão jurídica de como a questão religiosa no Brasil, ela como a questão de um Estado religioso é perigoso. Lá pelos idos de 1707, nós, dentro das ordenações filipinas, que são os documentos primeiros do Arcebispado da Bahia, existiam algo como, isso é até inclusive editado pelo Senado, pela leitura do Senado, existiam, por exemplo, um exemplo de como um Estado religioso não difere nada do que hoje nós convencionado chamar de Estado Islâmico, mas já existiu isso aqui. Então, o indivíduo tinha nesses textos, por exemplo, a obrigatoriedade de denúncia de quem era judeu para que esse fosse condenado à morte. Então, essa aura de violência, de imposição, de desrespeito, ela é presente no conjunto da sociedade, da nossa sociedade, e especificamente dentro das estruturas religiosas, a partir de um conceito errôneo em que o indivíduo acha que a sua verdade é superior à verdade dos outros, ou sequer reconheçam que existam outras verdades. Então, esse é o principal patamar. Essa separação Estado e Igreja, ela começa antes mesmo da nossa Constituição republicana, de 1891, com um documento que foi a Lei 119A, de 1890, em que ela acaba com o regime do padroado e o Brasil passa a não ter mais uma religião oficial. Pois bem, a Constituição de 1891 reforça esse tema, inclusive essa Constituição é a única que não fala em Deus no seu preâmbulo, no seu preâmbulo, e, a posteriori, nós temos com um grande escritor, e era membro do Partido Comunista, que foi Jorge Amado, a aprovação do direito à liberdade de crença, e isso no transcurso, até chegarmos à nossa Constituição Federal, e as leis posteriores que referendam os diversos acordos e documentos internacionais, que são as chamadas normas supralegais, que abarcam o conjunto jurídico de apoio à área de direitos humanos e, especificamente, à área também de diversidade religiosa e diversidade religiosa. Então, já para encerrar, eu não sei nem quando é que está meu tempo aqui, já terminou. Então, a questão dos nossos desafios, né? Então, esse aqui é o principal problema. Nós vivenciamos hoje, eu chamo isso, não quer dizer, não sou eu que chamo, e sim na área acadêmica nesse trabalho, esse tema, e já há algum tempo, que é o advento do que a gente chama de um cristofascismo, ou um fascismo clerical. Então, isso se manifesta a partir dessa mudança do panorama religioso brasileiro, aqui nos últimos 30 e poucos anos, em que diversos segmentos, ou alguns segmentos, ditas igrejas, que nós conhecidas bem como mercadológicas, por outros interesses que não são nada religiosos, têm abarcado e avançado dentro do Estado brasileiro. Não inicialmente nas estruturas do Legislativo, hoje também nos executivos, mas também em outras áreas que jamais poderiam ter essa atuação, que você tem no Judiciário, Ministério Público, Defensorias. Então, nesse conjunto bastante complicado e adverso para o respeito à laicidade e à diversidade religiosa, nós temos aqui no Congresso um conjunto de projetos que são terríveis, projetos em que são bancados a partir de interpretações religiosas dos parlamentares que os propõem e que se dizem pertencer a bancadas religiosas e que tentam impor, através de lei, de norma, obrigatoriedades ou conceitos que são próprios da sua fé ou da interpretação que aquele seu grupo se coloca como. E aí nós temos desde, me perdoe o termo, mas de demências do tipo cura gay, a ideologia de gênero,
a cristofobia, o Estatuto da Família, sacrifício, a questão do impedimento de sacrifício de animais, no caso, para as matrizes africanas, isso em todos os estados, escola sem partido, entre outras coisas abjetas que estão tramitando aqui, outras possibilidade de passar. Então, esse é o quadro terrível que nós vivenciamos e em que esses segmentos e esses grupos não têm, sinceramente, escrúpulos ao falar e ao tentar impor as suas perspectivas. E se a coisa andar do jeito que está, talvez daqui a 30 anos tenhamos aqui não é o Estado islâmico, não, é o Estado cristão ou o Estado evangélico, que por esse tipo de interpretação que é absolutamente contestada, inclusive pelas igrejas históricas do cristianismo, não só as igrejas, a Igreja Católica Romana, mas também as igrejas que são do protestantismo. Então, com isso, eu encerro a fala, já passando aqui para o meu mestre, de maneira que isso foi apenas uma contextualização geral do momento grave e das ameaças reais e concretas à laicidade e que vivenciamos no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Elianildo da Silva Nascimento.